Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o tema de hoje, domingo, dia 11 de maio, do nosso guia de estudo aqui, ó, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista é um guia que ajuda a gente a entender a Bíblia de um jeito mais simples e colocar em prática na nossa vida. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. A gente está estudando essa semana sobre fundamentos proféticos. Se você não viu o vídeo da introdução da semana do sábado, tá aqui no card, nos comentários, na descrição. Então acompanha para você seguir a sequência lógica e entender o tema dessa semana aqui, que vai ajudar a gente a entender as profecias do Apocalipse e de Daniel, tá bom? O vídeo de hoje tem uma surpresinha pro final, né? Eu coloquei ontem um desafio no vídeo de sábado sobre a imagem que estava meio ali, né? Indecifrável, não consegui decifrar ali, não consegui entender muito bem, mas hoje a gente vai ver que tem uma interpretação perfeita. O que é que o autor, o ilustrador quis dizer com a imagem? A gente vai ver que a lição de hoje responde. Então, fica até o final porque vai valer a pena. Vale a nossa salvação. Logo após a vinheta. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a tela sempre com vocês, como eu gosto aqui, porque fica visualmente melhor. Domingo, eis-me aqui, envia-me a mim, 11 de maio. E já vou aqui parabenizar, agradecer aí pelos nossos irmãos aqui, Odílio Alves, de Simões Filho, a igreja aqui de pertinho de mim, né? Tô aqui em Cachoeira. Ele está participando aí e também colocou essa questão de não entender bem ali a imagem, né? Comentou que a gente dá essa visão aí, que pouca gente tem falado das imagens. E eu disse a ele, eu respondi que é importante porque tem imagens que falam mais que palavras, né? Então, tudo é um meio de Deus falar para nós alguma coisa, né? E tudo que está na lição eu gosto de absorver, de tentar interpretar, de tirar um aprendizado, tá bom? E com certeza o ilustrador, a pessoa que tem esse dom, ele tem uma criatividade, ele pensou em fazer alguma coisa aqui e a gente tem que, de alguma forma, entender, tá bom? Aqui também o Isaías Pereira colocou também que não tem visto ninguém falar das imagens, né, Isaías? Bacana. Então, obrigado aí por acompanhar aqui o canal, por se inscrever, por curtir e por participar, tá bom? Então compartilha, curte aí, comenta, pra gente levar essa mensagem de Deus o mais longe possível, tá bom? Então vamos hoje estudar aqui o nosso tema. No final, vou deixar pro final, é a cereja do bolo. No final do vídeo, eu vou falar da interpretação dessa imagem aqui, o que é que o ilustrador quis mostrar. A lição de hoje do domingo esclarece pra gente, tá bom? Então vamos lá. O professor Gilberto Brasiliano do Lição Fácil sempre traz aqui um contexto legal, né, de como a lição vai abordar o tema hoje. Então ele fala aqui, ó, o que é que a gente vai falar hoje? Sobre o profeta Isaías, a visão do trono, né? Quando o profeta Isaías viu a deslumbrante cena do trono de Deus, os querubins, os seres celestiais, serafins, né, prestando louvores a Deus, teve um impacto de realidade ao se ver um pecador num ambiente tão solene. Ele chegou a dizer, vou morrer porque eu vi o Senhor e eu sou impuro e vivo no meio de um povo impuro. Ele se sentiu perdido na cena, como nós nos sentiríamos se tivéssemos a mesma experiência do profeta. A boa notícia é que Deus não nos abandona em nossos pecados, mas procura nos atrair e nos ajudar na transformação espiritual, né? Amém. Que bom que Deus é misericordioso e pela sua misericórdia Ele nos dá a possibilidade de vê-lo, de ter um relacionamento íntimo com Ele, né? Então aqui na lição, vou colocar aqui, ó, começa bem bacana. Uma ilustração que fala que uma igreja decidiu reformar um porão antigo para criar um novo salão de reuniões sociais. Uma das primeiras coisas que fizeram foi instalar novas luzes, acreditando que elas tornariam o espaço mais bonito. Uma vez instaladas, no entanto, o espaço parecia ainda pior, porque luzes intensas geralmente revelam as imperfeições. E aí essa analogia com o que aconteceu com o profeta Isaías, né? Ele vai ali com uma luz intensa, gloriosa, ele viu a sua imperfeição, né? A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente de seus defeitos. E aí ele exclama, né? Ai de mim, estou perdido, lamentou ele. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei do Reis, o Senhor dos Exércitos. Está em Isaías capítulo 6, no verso 5, né? O guia hoje tem falado de algo que é importante, que tem muita gente que tem um sentimento de culpa, se sente indigno e às vezes acha que não tem como estar com Deus, que não tem como herdar a vida eterna, que não é digno, não é isso. Deus veio pagar o preço por nós, mandou o Filho dele. A gente vai ver a importância de entender a nossa iniquidade, a nossa natureza pecaminosa, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, a misericórdia de Deus nos alcançou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então Deus quer que a gente entenda isso, que a gente reconheça
Mas não é pra gente ficar com o sentimento da Gabriela, né? Ó céus, ó vida, ó azar, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou pecador mesmo. Não, não é isso. Ele quer que você enxergue que você é sujo, que você é pecador, mas que você aceite o plano da redenção e da salvação que ele traz pra gente, né? Só que, porém, a gente vê que quando a gente reconhece isso, a gente vai ver através da história do profeta Isaías o que é que aconteceu. O guia fala que ele estava prestes a ter a experiência mais marcante da sua vida, né? E aí eu vou aqui no auxiliar da lição, o auxiliar aqui faz umas coisas bacanas sobre essa primeira parte do estudo da semana, que a gente vai falar sobre o trono de Deus no céu, que é isso que o profeta Isaías visualizou, né? A existência do trono de Deus no céu é anterior à criação da terra. De acordo com Jeremias, outro profeta, esse lugar existe desde o início da criação do universo, não é do planeta Terra, é do universo. Né? Jeremias capítulo 17, no verso 12, então você pode pesquisar isso aí. É nesse contexto celestial, em particular, que a primeira rebelião de Lúcifer e, portanto, a origem do mal ocorreu. Inclusive eu tenho vídeos, estudos aprofundados sobre a Bíblia, tá aqui a origem do mal, a Bíblia é confiável, né? O plano da redenção. Então, nesse vídeo, a origem do mal tá aqui no card, na descrição e nos comentários. Passa lá para você ver. Mostra tudo isso, né? Que é um mistério, essa iniquidade que nasceu em Lúcifer, mas foi lá, nesse trono celestial, que existia antes de tudo. E aqui continua. Esse testemunho é importante porque mostra que o problema do mal é cósmico e também diz respeito a outros mundos, não é só aqui o planeta Terra. O planeta Terra a gente viu, eu falo na origem de tudo, na origem do planeta Terra, no outro vídeo. São quase 2 horas de conteúdo para quem gosta de entender a Bíblia com profundidade, né? Então mostra que a gente foi criado aqui para honrar e glorificar Deus e mostrar que Lúcifer estava errado, né? Já existia o mal. Então o conflito é antes da gente. O conflito foi lá no céu, né? No trono de Deus, que é esse trono que está lá no céu. Então, logicamente, a única solução para o problema do mal também é cósmica e, portanto, deve implicar a deposição de Lúcifer. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, no verso 7 a 10. Isaías descreve o trono de Deus como o lugar em que os seres celestiais estão servindo, louvando e adorando o Rei do Universo. E aí ele coloca, né, Isaías 6:1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Né? Então, muito bacana esse comentário auxiliar aqui. Como o rei de toda a criação, Deus governa e controla todo o universo. Né? Ao localizar o trono de Deus no céu, o que é que a Bíblia quer dizer para a gente? A Bíblia mostra que o juízo e a salvação não estão em nossas mãos. Somente Deus julga e somente Ele nos salvará. Foi isso que a gente tem estudado aí, né? Nas últimas lições das nações, do Cordeiro, dos sacrifícios. Então Ele se fez carne, mandou o Filho dele para morrer por nós, para redimir a raça caída, né? A ênfase bíblica no céu como localização do trono de Deus transmite várias mensagens importantes. Que Deus é distinto de sua criação, ele não é a árvore, nem está na árvore, como muitas teorias humanas, né, diz, né? A natureza é Deus, a natureza é uma criação de Deus, né? Deus não é um produto dos seres humanos. Como criador, ele está infinitamente distante da terra, sendo assim inalcançável e além da sua compreensão. Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, tá? Em Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. E é interessante, né? Muita gente pode falar, a Bíblia está se contradizendo. Não. Quando o homem era perfeito, Adão e Eva, Deus... A distância existia, mas mesmo na distância existia intimidade. Deus vinha todas as tardes falar com Adão e Eva, né? Passear no Jardim do Éden. Então, estava distante, mas ele tinha intimidade. Vinha, ele é onipresente, estava ali, pairava por ali. E todas as tardes, a Bíblia, o Espírito de Profecia dá relatos que eles caminhavam, né? Só que depois do pecado, aí a vaca foi pro brejo. A distância aumentou e a intimidade foi quebrada por causa da raça humana, né? Do pecado, de Lúcifer que influenciou o ser humano a usar o livre-arbítrio de forma errada. E aí entra a graça. Jesus vem para fazer essa ponte, para aproximar de novo, para permitir que um ser caído, como Isaías, o profeta, tenha contato direto com Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É aí que está o plano da salvação. Toda a profecia fala disso, né? Apesar de parecer contraditório, não é, né? Porque Deus é santidade, é justiça, é amor e é verdade. Então ele não habita onde está o pecado, o mal. Mas aí, para não ficar distante, o seu amor é tão grande, infinitamente grande, que ele mandou Jesus para solucionar esse problema que o ser humano criou, né? Então, e aí a gente fica limitado, com nossa mente limitada, né? De entender todo esse amor, de entender o que ele quer para nós. E principalmente esses detalhes, né? De profetas vendo o trono, porque alguns viram e já declararam outras coisas, então a gente vê a complexidade, porque Deus é incompreensível a nossa mente limitada, né? Olha aqui o que diz aqui ainda no auxiliar. O profundo mistério de Deus é evidenciado pela complexidade do trono, que parece uma carruagem sobrenatural, movida por poderosos querubins e outras criaturas vivas com asas e mãos poderosas.
por baixo, né, sustentando. A beleza gloriosa e sublime do trono de Deus transmite uma sensação de transcendência inalcançável. O profeta Ezequiel, outro profeta, descreve o trono como sendo feito de pedras preciosas, especialmente lápis lazuli ou safira, né? Um material associado à divindade do antigo Oriente Próximo. Está lá em Ezequiel 1, 26. Daniel vê o trono feito de chamas, Daniel 7:9, enquanto no Apocalipse esse trono é cercado por um arco-íris, esmeralda, e as 7 tochas ou lâmpadas de fogo diante de um mar de cristal. Então a gente vê quantos detalhes, né? A grandiosidade. A única resposta humana apropriada a essa exibição de beleza magnífica e perfeita é a admiração misturada com humildade e uma profunda consciência de nossa miséria e condição pecaminosa diante de Deus, né? Então foi isso que o profeta Isaías ali sentiu, né? E aí vem uma pergunta aqui no guia, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, pergunta aqui no guia. Leia Isaías capítulo 6, no verso 6 a 8. E aí fala, Isaías sabia que o pecado destrói, né? Porque o salário do pecado é o distanciamento de Deus, né? E aí é a morte. E como natureza pecaminosa, pecado não habita na santidade, Deus é santo, então é destruído. É isso que está aqui, ó, pois o salário do pecado é a morte. No entanto, em vez de nos abandonar às consequências do pecado, um Deus de amor nos atrai para si, né? Então, é por isso que Deus, mesmo com o ser humano querendo se distanciar, negando a Deus, ele está sempre em busca da gente. A pergunta é aqui, ó, qual foi o resultado do encontro de Isaías com Deus? Por que ele é importante? Esse resultado mostra o que? Ensina o que pra gente? Justamente o que eu falei ali, né? Da gente não se sentir indigno ao ponto de não aceitar a salvação, né? Então, vamos ver aqui, Isaías 6, de 6 a 8. Ó. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, né? Tenaz aqui como se fosse uma pinça específica para churrasqueira, para fogo, né? Para fogueira, para brasas, né? Então, é como se fosse um alicate, né? E aí já fica a dica, o spoiler, para a gente entender a imagem no final que eu vou dizer aqui, tá bom? A interpretação da imagem, porque aqui já dá uma dica do que é que tem ali na imagem, que eu não tinha entendido, né? Mas agora a gente, com esse estudo do domingo, a gente interpreta o que o ilustrador quis dizer ali com aquela imagem do sábado, tá bom? Do início da semana. Então, olha aqui, ó. Verso 7. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, o anjo pega com uma pinça, com uma tenaz ali, né, um tipo de alicate ali, e vai, tira uma brasa e toca nos lábios do profeta e diz que o pecado dele, a iniquidade dele foi perdoado, foi removida a culpa dele, né? Ele está purificado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E aí coloca da necessidade de pessoas para pregar a mensagem, né? No tempo do fim. E aí o profeta, ao se sentir ali agora purificado, né? Falou, opa, não vou morrer não. Deus me aceitou e me purificou. E aí ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, se colocou à disposição para assumir a missão que Deus tinha pedido, né? Então tá aqui explicando, pegando aqui do professor Gilberto Brasiliano, o que é que a gente vê? O profeta Isaías teve os pecados perdoados, ele foi purificado e após isso foi capacitado para atender o chamado divino e cumprir a missão. Aqui tem um comentário do professor, ó, um anjo serafim tomou uma brasa no altar de incenso e tocou nos lábios do profeta e o purificou. E assim pode ficar na presença do Senhor, sendo designado para ser o mensageiro do Senhor diante do mundo. A escritora Ellen White coloca no livro Meditações Matinais aqui, né, 1989, página 38. Todos os nossos dons têm que ser exercidos. Todo obreiro fiel, todo cristão sincero servirá, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Cada um tem alguma coisa para fazer na obra de Deus. Toda pessoa que crê na verdade deve assumir o seu lugar e dizer como o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando a gente aceita Jesus, né, que é a brasa viva, né? E aí a gente viu aqui que o Espírito Santo habita em nós quando a gente aceita Jesus. Então, o Espírito Santo, que é o fogo que arde, né, para purificar o nosso jeito de ser, a nossa pecaminosidade, a gente acaba tendo o dever de usar nossas habilidades e dons e servir a Deus na mensagem, na pregação do Evangelho, né? Então, olha aqui o que a pergunta do guia traz. Somente depois de saber que seu pecado estava purificado, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Purificados pelo sangue de Jesus, e aí vem a reflexão. Podemos responder como Isaías? Como é que está a sua parte de dedicar o seu tempo para Deus, né? A sua obra. Você está fazendo o que para pregar a mensagem do Evangelho, para apressar a volta de Jesus, para salvar pessoas, ser pescador de homens, de mulheres, né? Pescadores de almas, que representa a vida na Bíblia. Então, é a mensagem que fica. A ideia da indignidade, quando a gente aceita Jesus, a gente tem que entender
que o nosso pecado foi perdoado, né? E que a gente agora está apto a servi-lo, né? Então, aquela coisa de culpa, o pecado foi jogado nas profundezas do mar. Esse exemplo, essa visão do profeta Isaías deixa claro que mesmo a gente sendo indigno, pecador, quando a gente reconhece isso, a gente fala que a igreja é hospital por isso, né? O pessoal vai ali não é porque são santos perfeitos, são pecadores, mas pecadores que, assim como o profeta Isaías, ao enxergar Deus, Jesus e aceitar, entende-se que não é nada e que precisa de Deus. E aí, essa aceitação purifica a nossa alma, a nossa mente, o nosso estilo de vida, a gente se torna nova criatura, pronta para receber a missão de pregar o evangelho a todo tribo, nação, língua, povo, né? Então, o que é que você tem feito? E é por isso que eu decidi fazer essa série de vídeos, mesmo com sacrifício, dificuldade de gravar, de editar e postar todo dia, eu decidi fazer como uma das minhas missões aqui de levar essa mensagem, fazendo estudos, pregando o evangelho, porque eu acredito que Deus vai tocar em alguém com esses estudos aqui. Então, você pode compartilhar, como eu falo aqui, né? Não é só para ter view, para ter like, para crescer no YouTube, não. É para essa mensagem chegar em mais gente. Essa é a missão nossa como missionário, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, ainda que a gente se sinta indigno. Por Jesus, a gente tem que erguer a cabeça, a gente está aqui para ser cabeça e não cauda, ser luz, ser sal. Então, joga pro lado esse desânimo, essa depressão, essa autoestima às vezes lá embaixo, né? Ah, não posso, eu não sei, eu não me sinto preparado. Deus capacita, tá bom? Então, é Deus que faz tudo em nós, a gente vai ver isso aqui. Aqui no guia, inclusive, tem uma curiosidade, coloca aqui que a palavra serafim significa aquele que queima, né? Vê que tudo na Bíblia tem um sentido, né? Impressionante. Então, serafim, aquele que queima, foi o anjo que foi lá e perdoou os pecados, queimou com a brasa, né? Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. Ou seja, como a luz intensa que a gente viu na parábola, na analogia aqui, né? Do porão lá que acendeu. Então, João veio para mostrar a luz, iluminar todos, para todo mundo enxergar o seu erro, o seu pecado, né? E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Né? Está lá em João, capítulo 5, no verso 35. E aqui continua. João, obviamente, era um pecador que necessitava de graça e salvação. Mas seu ministério apontava para o único que poderia trazer a graça e salvação, né? A luz de verdade. Jesus veio ao mundo como representação perfeita da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, como Isaías, como o próprio João Batista, um pecador que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins. Veio aqui para purificar, né? Para ajudar as pessoas a enxergarem a necessidade de trabalhar para a causa de Deus, né? Então, muito bacana isso aqui. Para finalizar, antes de falar aqui agora, né, a interpretação da imagem, no final daqui tem os comentários de Ellen White e tem umas coisas bem legais aqui para a gente também abordar. Acho que é importante trazer para vocês. Ó. Quando Isaías comentou essa revelação da glória e majestade de seu Senhor, sentiu-se oprimido pelo senso de pureza e santidade de Deus, né? E aí ele fala, ai de mim, estou perdido. Né? E aí a profetisa Ellen White, que é uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, ela coloca, ó, em pé, como estava, na plena luz da divina presença do interior do santuário, ele sentiu que, se dependesse da sua própria imperfeição e ineficiência, seria completamente incapaz de executar a missão para a qual havia sido chamado. Então, não tem mérito nenhum em nós, em nossas obras. Quem acha que está cantando, pregando, né, fazendo ação missionária, né, porque é dele, a vontade é dele, ele que é o bambambam, ela que é a toda poderosa, tá frito, tá frita. Porque aqui deixa claro, o profeta Isaías deixa claro essa experiência dele aqui. É imperfeito demais, é ineficiente. A gente, por nós mesmos, somos indignos, somos trapo de imundícia. Né? Mas quando a gente aceita Jesus, confessa os pecados, se arrepende, entende a nossa natureza e pede a Deus, Deus em sua misericórdia nos purifica e nos permite trabalhar para Ele, né? Então aqui, ó, como ele mandou, um serafim foi enviado para libertá-lo de sua angústia e capacitá-lo para a sua grande missão. Então, Deus, através dos seus anjos, do Espírito Santo, do próprio Jesus que veio aqui, ele nos capacita para a sua missão. Então, para de ficar dando desculpinha para não cumprir os chamados que você recebe. Eu já fiz muito isso. A pessoa me chamava para cantar, para pregar e eu não ia, né? Então, algumas por dificuldades mesmo, pessoais e tudo, mas outras eu tinha condição total de ir e não ia. E de uns anos para cá eu mudei muito isso, né? Sempre que eu posso, aqui não tem limitações pessoais, financeiras, eu vou, né? Mesmo que às vezes não me sinta preparado ou, né, a pessoa mais ideal do mundo, a gente tem que ir. Porque com certeza, assim como Deus usou diversas pessoas imperfeitas, Ele quer usar a mim e a você também, né? E aqui Ellen White continua. Em todas as épocas, Deus tem tido obreiros.
Que é isso, pessoas que se colocam para fazer a obra de Deus, né? O chamado da ocasião é atendido por agentes humanos. Quando a voz divina chama, a quem enviarei e quem há de ir por nós? A resposta nossa tem que ser a igual a do profeta, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor habilita para a obra cada homem e mulher que cooperar com o poder divino. Um grande trabalho deve ser feito no mundo, e os agentes humanos certamente atenderão à demanda. O talento, a coragem, a perseverança, a fé e o tato necessários virão quando eles vestirem a armadura do cristão, né? E a gente sabe bem qual é a armadura do cristão, né? Então, em um desses vídeos que eu falei aqui do estudo mais aprofundado, eu falo bem e explico isso aqui. O mundo deve ouvir o aviso. Quando o chamado vier, a quem enviarei e quem irá de ir por nós? Quem vai defender a verdade, a palavra de Deus, testemunhar de Jesus? A gente precisa responder, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Isaías teve essa visão maravilhosa da glória de Deus, viu a manifestação do poder de Deus e após contemplar sua majestade, uma mensagem veio a ele para ir fazer o que era correto, né? E aí ela finaliza aqui, é essa obra que como indivíduos precisamos que seja feita por nós. Queremos que a brasa viva do altar seja colocada em nossos lábios. Queremos ouvir a palavra dita, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Amém, né? Que Deus faça isso comigo e com você, que a gente possa se sentir perdoado, né? E arregaçar as mangas e fazer o trabalho de Deus. Para finalizar, vamos aqui para a imagem, né? O que é essa imagem? Você agora vai responder, né? Depois do que a gente estudou aqui, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas agora fica claro. Aqui está falando do altar queimando, né? Um incenso, provavelmente um altar de incenso que era para fazer o perdão ali dos pecados, a expiação ali, né? Então era um altar de incenso. Aqui, né, o fogo, a fumaça. E aqui eu tinha entendido que era uma pedra preciosa, que era um diamante, eu falei aqui no vídeo de ontem, mas na verdade é uma brasa queimando, né? Então a imagem pode não ter ficado assim muito boa, mas com o contexto a gente entende que aqui está falando do altar queimando, as ofertas, o sacrifício que as pessoas fazem, né? Uma pinça, isso aqui é o tenaz, é uma pinça, é um alicate que vem, tira uma brasa e pega a gente que é escravo do pecado. Aqui está a corrente, a escravização, a natureza pecaminosa, né? Nós que fomos amarrados pelo diabo, a gente está aqui, ó, e é purificado, quebra o fogo, a brasa viva do Deus, do Espírito Santo, que é tirada do altar, que o anjo tirou de lá e purificou os lábios do profeta Isaías. Deus quer fazer isso conosco, quer tirar a brasa viva do altar e usar em nós para que a gente saia da escravidão do pecado, para que a gente seja purificado e assim a gente brilhe, está brilhando aqui, né? E que a gente possa exercer a missão de Deus, levando o evangelho a toda a tribo, nação, língua e povo, tá bom? Então ficou mais fácil agora, né? Depois de entender. Então muito bacana aqui a ilustração e a gente aí vai continuar estudando a palavra de Deus através do guia para a gente aprimorar nosso entendimento e poder falar o que a Bíblia traz de bom para nossa salvação, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, é a forma que você tem de agradecer e de receber avisos, notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? Além disso, você vai ser um missionário. Você usa suas redes sociais, a internet para pregar mensagem, é muito simples, é clicando, compartilhando. Quando você clica, comenta, se inscreve no canal, você ajuda o algoritmo YouTube a mostrar que isso é importante, esse conteúdo, e ele vai mandar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Então, dá essa moral aí, vai ser rapidinho, não custa nada para você, mas pode ajudar a mensagem de Deus a ir mais longe, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.